Olá! Hoje a gente vai mergulhar num relatório de inteligência de mercado focado no pré-mercado de hoje, 3 de outubro de 2025. A ideia é extrair os pontos cruciais mesmo, o que pode influenciar as decisões do dia. E olha só, o cenário global já começa com algo que o relatório chama de paradoxalmente otimista. É curioso, né? Porque, apesar da paralisação do governo americano continuar, os futuros por lá e as bolsas na Europa estão em alta. Vamos tentar entender isso melhor. Exatamente. Esse otimismo que parece um pouco contraintuitivo, né? Ele parece nascer da expectativa de que todo esse impasse político acabe forçando o Banco Central americano, o Fed, a adotar uma postura mais branda, sabe? Mais dovish, como o pessoal fala. A aposta do mercado é que, sem a divulgação de dados econômicos importantes, que estão parados por causa da paralisação, o Fed meio que fica no escuro. Perde a justificativa para manter os juros tão altos. Ah, entendi. Então, o ponto-chave aqui, se eu peguei bem, é o mercado está apostando que notícia política ruim, tipo a paralisação, pode virar notícia econômica boa com essa expectativa de juros menores do Fed. Meio torta essa lógica, talvez. É a lógica do mercado, né? Focada nas consequências financeiras diretas. Mas, olha, é um otimismo com ressalvas, viu? A gente vê isso porque, ao mesmo tempo, ativos de refúgio, como o ouro, por exemplo, estão ali, pertinho das máximas históricas. Isso sugere cautela. Certo. Principalmente a produção industrial que sai às 9 e também, claro, os persistentes ruídos fiscais. Esses não largam a gente. Olhando o que aconteceu na madrugada, o tom geral foi positivo nos mercados. Na Ásia, tivemos um fechamento misto, mas, construtivo. O Nikkei no Japão fechou em alta e na China o Xangai Composite subiu 0,52%. É puxado por tecnologia, inteligência artificial, isso apesar de uma certa cautela antes do feriado por lá e aguardando dados de PMI também. E a Europa, quando abriu, reforçou esse otimismo. O DAX alemão subindo forte, mais de 1,3%, né? O Stoxx 600, que é o pan-europeu, também com alta de uns 0,6%. Só Londres que destoava um pouquinho, o FTSE 100 com leve queda, menos 0,20%, talvez fatores mais locais lá. Mas o motor principal mesmo, como você mencionou, são os futuros americanos. E aqui que fica realmente intrigante, né? Como que uma notícia que é claramente negativa, a paralisação do governo, vira otimismo para as ações. Pois é fascinante essa interpretação que o mercado faz. Não é que ele esteja ignorando o problema da paralisação, mas sim especificando uma consequência bem específica dela. Que seria? A paralisação adiar a divulgação de dados econômicos cruciais. Sem esses dados na mão, o argumento do Fed para continuar com juros altos ou até subir mais enfraquece bastante. Ah, tá. Faz sentido. Aí o mercado conclui: bom, então a probabilidade de corte de juros aumenta. Talvez até venha antes do esperado. Ou seja, risco político gerando expectativa de dinheiro mais barato. E dinheiro mais barato, historicamente, impulsiona as bolsas. É um ambiente de risk-on, sabe? Onde o investidor topa mais risco focado nessa possibilidade de estímulo. Certo. Essa é a aposta do mercado de ações. Mas aí, como é que a gente explica os sinais que parecem contraditórios? Porque assim, enquanto as ações sobem, tem outros indicadores que parecem gritar cuidado, né? Exato. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano, por exemplo, geralmente, quando o medo aumenta, eles caem, certo? Mas agora estão subindo levemente. O de 10 anos está em 4,101%, o de 30 anos em 4,705%. Não deveria ser o contrário? Excelente ponto. E some a isso o ouro, né? O refúgio clássico. Está em forte alta, negociando ali perto dos 3.888 dólares a onça, mais 0,51%, bem perto das máximas. Então, o que está acontecendo? O que a gente vê é uma fragmentação. Cada classe de ativo está reagindo a uma faceta diferente dessa situação toda. As ações estão olhando para a possível resposta do Fed, juros menores. O ouro está reagindo ao risco político direto da paralisação e a um possível dólar mais fraco no futuro. E os rendimentos dos títulos?
Bom, eles podem estar refletindo outras dinâmicas, preocupações com inflação lá na frente, talvez, ou a própria dinâmica de oferta de dívida do governo americano. Entendi. Então não é uma visão única, monolítica, mas sim várias interpretações acontecendo ao mesmo tempo no mercado. Exatamente isso. E a conclusão principal que a gente tira disso é que esse otimismo das bolsas, ele é frágil. Ele depende muito da confirmação dessa narrativa de um Fed mais brando, mais dovish. Qualquer sinal contrário, ou se a percepção do risco político piorar de verdade, pode desmontar essa estrutura rapidinho. E aí os ativos podem se realinhar de forma mais tradicional. Ações para baixo, títulos e ouro para cima. Certo. Trazendo a análise aqui para o nosso quintal, para o Brasil. Vamos ver o que mexe com o mercado hoje. Começando pelas commodities e pelo câmbio. O petróleo está em alta hoje, né? Tentando se recuperar depois de 4 dias de queda. Brent subindo 1,29% ali no 64,94 dólares. O WTI também mais 1,39% a 61,32 dólares. Parece que por causa de um incêndio numa refinaria lá nos Estados Unidos. Mas é uma alta pontual, né? Que contrasta com a tendência mais recente. O Brent chegou a cair quase 8% na semana passada, por causa dos receios de excesso de oferta global. Essa tensão entre esse alívio de hoje e a preocupação de médio prazo deve sim gerar volatilidade para a Petrobras aqui. Faz sentido. E o minério de ferro? O minério está mais calmo, está estável, ali no 104,10 por tonelada. Isso tende a ser mais neutro para Vale na abertura de hoje. E o câmbio? A gente tem visto uma briga interessante aí, né? Temos, sim. O índice dólar, o DXY, que mede a força do dólar contra outras moedas fortes, está operando em leve queda hoje, menos 0,14% em 97,76. Isso, em teoria, deveria aliviar um pouco a pressão sobre o real. Mas o dólar futuro aqui no Brasil fechou em alta ontem, né? A R$ 5,379, alta de 0,32%, e foi puxado pelas nossas preocupações fiscais internas. Esse descolamento mostra bem como o fator local, o risco Brasil, está pesando mais que o alívio que vem de fora. A disputa hoje vai ser entre essas duas forças, o externo ajudando e o interno pressionando. falando nesses fatores internos, o noticiário doméstico continua bem agitado, né? Principalmente no fiscal e no político. Do lado que pode ser visto como positivo, tivemos a notícia de que o relator daquela MP alternativa ao IOF deve manter a isenção para LCI e LCA. Isso traz um certo alívio, afasta, pelo menos por enquanto, o risco de mais imposto em investimentos populares. É um alívio pontual, de fato. Mas, do outro lado da balança, a questão dos gastos públicos continua sendo um ponto de atenção forte. A autorização do presidente Lula para nomear mais 1.434 servidores, incluindo 200 para o Banco Central, mesmo que o impacto individual no orçamento não seja gigantesco, reforça a percepção de uma trajetória de expansão de despesas. E o mercado é muito sensível a isso, né? Acaba adicionando o prêmio de risco nos nossos ativos. E ainda temos o ruído político constante. Agora com esse pedido do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para a PGR se manifestar sobre um pedido de prisão contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Esse tipo de coisa, mesmo sem ter um impacto econômico direto e imediato, eleva a percepção de instabilidade institucional. Pode gerar volatilidade, né? Sem dúvida. Contribui para um ambiente de maior incerteza, sim. E, para completar o quadro, a agenda econômica de hoje é bem relevante, especialmente pela manhã. Sim, vamos aos horários-chave, então. Às 9 horas da manhã, aqui no Brasil, sai a produção industrial de agosto, tanto a mensal quanto a anual. É um dado considerado de alta importância que pode mexer bastante com as expectativas logo na abertura. A projeção anterior era plus 0,3% no mês e menos 0,8% no ano. Vamos ver como vem. Logo depois, às 10 horas, também aqui no Brasil, a gente vai ter os PMIs da S&P Global de setembro, o composto e o de serviços.
São aqueles índices de gerentes de compras, né? Que sinalizam se a atividade econômica está expandindo acima de 50 ou contraindo abaixo de 50. E os anteriores vieram fracos, né? Vieram abaixo de 50, indicando contração. Vamos ver se setembro trouxe alguma melhora. São dados de média importância, mas complementam o quadro. E mais tarde, 1h30 da tarde, lá nos Estados Unidos, tem discurso da Lori Logan, que é membro votante do Fed. Embora seja classificado como de média importância, qualquer fala de dirigente do Fed, nesse cenário atual, é escutada com muita atenção. Mas o ponto principal para amanhã é: a produção industrial, às 9h, vai ser o primeiro grande teste do dia para o mercado brasileiro. Pode confirmar o otimismo que vem de fora ou pode jogar um balde de água fria logo cedo. Certo. Agora, vamos dar uma olhada na análise técnica do nosso mini índice futuro, o IN. O que o gráfico está mostrando para a gente? Olha, o gráfico mostra uma tensão bem clara. Se a gente olha um prazo um pouco mais longo, o índice vem de uma alta bem expressiva desde agosto, né? Isso deixou ele tecnicamente esticado, o que a gente chama de sobrecomprado. Isso normalmente sugere que tem espaço para uma correção, para uma realização de lucros. Mas o curto prazo está contando uma história diferente. Exatamente. No gráfico de prazo mais curto, tipo de 60 minutos, o preço tem conseguido se manter acima das médias móveis importantes. Isso indica que os compradores ainda estão no controle da tendência imediata. Então, a gente tem essa briga, a força compradora de curto prazo contra o cansaço da tendência de longo prazo. A expectativa, portanto, é de volatilidade. E como é que a gente navega essa volatilidade? Quais são os pontos-chave para ficar de olho no gráfico hoje? Bom, para hoje, o ponto de pivô, que funciona meio como um divisor de águas para o dia, está ali na região dos 144.730 pontos. Acima desse nível, o viés tende a ser mais comprador. Abaixo, mais vendedor. É uma referência importante para o sentimento do dia. Certo. E as barreiras? Onde o preço pode encontrar resistência para subir ou suporte para não cair? Acima do pivô, a primeira zona de resistência que chama atenção fica perto de 144,875. Se conseguir romper essa área, aí pode buscar a próxima resistência relevante, que está lá por volta de 145,020. Esse seria um alvo para um dia mais otimista. Agora, para baixo, se perder o pivô, o primeiro suporte significativo está na área de 144,585. Se perder essa região também, aí a pressão vendedora pode aumentar, mirando a zona de 144,440 como um alvo inicial. Tem também suportes mais fortes de longo prazo, bem mais abaixo, lá entre 136.000 e 131.000, mas isso já seria para um cenário de queda bem mais acentuada. Com base nesses níveis e nos gatilhos do dia, dá para a gente esboçar alguns cenários prováveis, né? Tipo, um cenário de continuidade da alta, por exemplo. Como seria? Sim, podemos pensar assim. Nesse cenário mais otimista, o índice abriria em alta, conseguiria se firmar acima da zona do pivô, lá nos 144.730. Aí, os dados das 9 horas viriam bons, ou pelo menos não atrapalhariam, e a abertura do mercado americano às 10h30 confirmaria um bom humor. O movimento mais provável seria o teste e talvez o rompimento da primeira resistência, 144.875, com o índice buscando a área da segunda resistência, 145.020. E um cenário mais morno, de lateralização, onde o mercado fica meio sem direção definida? Nesse caso, o índice poderia até abrir em alta, mas falharia em superar as resistências logo de cara, ali nos 144.875 ou 145.020, o volume comprador diminuiria, os dados das 9 horas não trariam grande surpresa nem para um lado e nem para o outro, o mercado ficaria meio que brigando numa faixa mais estreita, talvez entre o pivô, 144.730, e a primeira resistência, 144.875, esperando algum novo impulso, sabe? Entendi. E o cenário de reversão mesmo, de queda, o que poderia disparar isso? O gatilho mais provável seria o dado da produção industrial, às 9 horas, vindo muito abaixo do esperado. Isso geraria uma aversão ao risco mais focada aqui no Brasil.
O preço perderia a zona do pivô, 144.730, e na sequência o primeiro suporte, 144.585. A perda dessa área de suporte poderia acelerar a queda, aí sim mirando o segundo suporte, 144.440. Isso poderia ser intensificado se o cenário externo piorasse ou se o dólar disparasse aqui dentro. A definição entre esses cenários vai depender muito desses gatilhos que a gente falou. Os dados das 9 horas são o primeiro teste crítico do dia. E a abertura americana, às 10h30, pode ser o fator decisivo para validar ou para reverter a tendência que se desenhar na primeira hora e meia. Faz todo sentido. Então, para resumir o balanço de forças para o dia, a gente tem um impulso comprador inicial que vem de fora, baseado nessa esperança de um Fed mais suave por causa da crise política lá nos Estados Unidos. Correto, mas é um impulso que, pisa em ovos. Ele enfrenta a resistência do nosso risco fiscal, que é persistente, e também o potencial de dados econômicos locais que podem decepcionar. É uma base um pouco instável para essa alta toda. E em termos de projeções mais concretas para o dia, o que dá para esperar? Olha, a abertura mais provável é com um gap de alta, sim, refletindo o exterior positivo da madrugada. Quanto à volatilidade, a expectativa é de que seja alta. A própria estrutura técnica, com essa tensão entre o curto e o longo prazo que a gente comentou, somada aos gatilhos da agenda, tudo isso favorece movimentos mais bruscos durante o dia. E quais seriam os momentos de maior atenção para essa volatilidade? A gente espera picos de volatilidade em 3 momentos principais, eu diria. Primeiro na abertura, às 9, com o ajuste ao externo e a reação ao dado de produção industrial. Depois, às 10 horas, com a divulgação dos PMIs, e o momento talvez mais crucial seja às 10h30, com a abertura do mercado à vista lá em Nova York. Ah, tá a hora da verdade, né? Exato. Ali a gente vai ver se o otimismo que estava nos futuros se sustenta quando o mercado real abre. A reação nesse horário pode muito bem ditar o rumo do resto do pregão. E alguma recomendação estratégica mais geral, além de ficar de olho nesses horários? A cautela na primeira hora parece aconselhável. Para quem opera na ponta compradora, talvez buscar uma confirmação acima da zona do pivô, 144.730, só depois da divulgação dos dados das 9 horas, seja mais prudente, sabe? Para evitar ser pego numa virada brusca. E para vendas, esperar sinais claros de falha nas resistências. Idealmente, se o cenário externo também deu uma enfraquecida, pode oferecer uma relação de risco-retorno um pouco melhor. Operar contra a tendência imediata sempre exige um pouco mais de confirmação. Perfeito. Ficamos então com essa atenção central para o dia de hoje. De um lado, o otimismo global, movido pela expectativa de juros baixos nos Estados Unidos. Do outro, a cautela aqui dentro, alimentada pelos riscos fiscais e pelos dados locais. Uma briga boa. Exato, e isso nos leva a uma reflexão final, né? Considerando essa desconexão que a gente observou, futuros americanos otimistas, mas ao mesmo tempo ouro em alta e os nossos ruídos fiscais aqui, o que vai pesar mais no fechamento de hoje? Será que a maré de liquidez global, essa esperança de dinheiro mais fácil vindo do Fed, vai conseguir levantar todos os barcos, inclusive o nosso, apesar dos nossos problemas internos? Ou será que a percepção de risco específico do Brasil vai falar mais alto no fim do dia? É a pergunta-chave para a gente observar ao longo do pregão? Um excelente ponto para a gente acompanhar de perto e com essa reflexão encerramos nossa análise de hoje.